Olá pessoal, é um prazer tê-los aqui e no vídeo de hoje eu gostaria de trazer sobre um assunto que todos nós na humanidade em algum momento acabamos por buscar. É a bala de prata. A bala de prata para resolver todos os nossos problemas. A bala de prata para que nós possamos resolver as questões financeiras, de relacionamento, as questões profissionais, as questões espirituais. Para quem não sabe, a bala de prata é uma referência, uma analogia àquela arma que pode matar, por exemplo, o lobisomem. É a única forma de matar ele, com a bala de prata. Em alguns contos eles colocam até para poder matar outros seres, Mas a bala de prata, neste caso, é uma referência para algo que possa resolver de forma efetiva, de forma que podemos nos agarrar a este super trunfo. Então teremos todos os nossos problemas resolvidos sempre que voltarmos para esta solução. Pois bem, muitos trazem a bala de prata sendo a alimentação. Porque eu não como carnes, porque eu não bebo, eu não fumo, porque eu sou vegetariano, vegano, crudívoro, enfim, não como nada processado, porque não como farinhas, não bebo refrigerante. Não, essa não é a sua bala de prata. Alguns trazem a sua bala de prata sendo a religião e toda a sua fé, e todos os seus rezos, e toda a sua meditação. Não, essa também não é a sua bala de prata. Essa não é a bala de prata cósmica. Outros trazem a bala de prata sendo foco na sua carreira, foco na sua profissão, no seu trabalho, onde que ali estaria ancorando e realizando muitos processos de forma a estar focado na sua produtividade e no que se faz para o mundo. Essa também não é a bala de prata cósmica. Alguns trazem a bala de prata sendo os seus exercícios físicos, o seu cuidado com o corpo, onde que ao ter uma rotina, uma disciplina com aqueles exercícios, acha que está resolvida a situação, porque vai produzir os hormônios necessários, enfim. Não, essa também não é a bala de prata cósmica. Alguns trazem o seu contato com a natureza, o seu contato com o sol, bastante exposição ao sol, assim estarei produzindo também os hormônios, como a vitamina D, que eu estarei queimando todos os miasmas, eu estarei, enfim, em contato com o Pai Sol, as energias solares, transmutando, ativando o meu DNA. Essa também não é a bala de prata cósmica. Alguns trazem as medicinas da floresta, como sendo a solução para ativar e expandir a sua consciência, limpar vários processos, confrontar você com o seu ego, enfim, com suas personalidades, e faz disso um hábito diário, semanal, mensal. Essa também não é a bala de prata cósmica. Pois saibam que a bala de prata cósmica, na verdade, é tudo isso em equilíbrio. A bala de prata cósmica é o equilíbrio que nós trazemos para a vida. É o equilíbrio com todas essas escolhas: trabalho, a sua profissão, a sua carreira, os seus estudos, a sua alimentação, o seu cuidado com o corpo, a sua fé, a sua meditação, enfim, todas as escolhas de terapias, de expansões de consciência, de medicina da floresta, enfim, todas essas coisas, quando realizadas em equilíbrio, vão te trazer sim uma bala de prata. Essa bala de prata cósmica, ela vai sim ser cada vez mais ancorada, cada vez mais potencializada, conforme a sua disciplina, conforme a sua persistência. E isso muito tem a ver com a lei de ritmo das leis herméticas, onde, inclusive nelas, podemos avaliar as seguintes questões. Pensando na lei de ritmo dentro da música, pense o seguinte:
Nem sempre podemos estar sempre acelerados no ritmo e nem tampouco lentos o tempo todo. Existe um equilíbrio na velocidade, no ritmo em que você realiza as coisas. Não tem como você ter um hiperfoco e trabalhar. Todos sabem que isso resulta numa doença. Assim como não tem como você ficar em uma inércia, que a inércia também vai trazer sérios problemas, sejam financeiros, seja ao seu corpo físico, à sua mente. Tudo aquilo que não é ativado, exercitado, acaba por atrofiar. Isso em todos os níveis. Desta forma, podemos pensar também na lei das polaridades, onde temos aí o positivo e o negativo, não no sentido moral, mas sim numa estrutura científica, física desses conceitos. Portanto, não tem como você o tempo todo ter uma estrutura somente positiva ou somente negativa. Se formos analisar a estrutura que trafega a energia eletromagnética entre o núcleo de um átomo e a eletrosfera, entre os elétrons, temos aí o fóton. Para que ele possa trafegar a energia eletromagnética de um campo para o outro, precisa haver um equilíbrio neste processo. Na lei de gênero, onde temos aí o feminino e o masculino, também não tem como você estar somente no feminino e somente no masculino. Há um equilíbrio entre você estar ativo ou mais recolhido, entre você estar mais receptivo e você estar mais doador da energia. Há sempre um equilíbrio entre o que você está pensando, criando, ou o que você está manifestando, materializando. Como temos aí a palavra mater, que é a origem de matéria, mater é mãe. Então a energia feminina é uma energia de materializar. Portanto, a ideia, de criar algo e depois materializar, elas precisam estar juntas. Não tem como você simplesmente ter uma ideia e não tem como você simplesmente ter algo criado, e teve que haver uma ideia antes, teve que ter uma construção mental daquilo antes, certo? Afinal, a primeira lei hermética é de que o todo é mental, onde, sendo um todo, a questão, como muitos chamam, pode ser Deus, pode ser a fonte cósmica universal, consciência cósmica universal. Então, este todo é mental, portanto, o universo é mental. Com a lei de ação e reação, todos sabemos, não tem como haver uma ação sem uma reação. Seja a sua ação, sendo ela um pensamento, uma palavra, uma ação física, não importa. E sendo ela algo que vai beneficiar ou prejudicar outra pessoa ou uma sociedade, haverá sim uma reação perante a sua ação. Portanto, este processo é um equilíbrio. Precisa haver ação e reação para que o universo se mantenha em equilíbrio. Da mesma forma, tudo tem o seu oposto. O que está em cima é como o que está embaixo. Portanto, é claramente um equilíbrio que precisamos ter. Podemos pensar aí em dimensões, podemos pensar em realidades paralelas, enfim. Mas sempre tem que haver este equilíbrio, esses pesos, para que o universo siga em sua evolução, pois ele evolui em uma busca sempre eterna por esse equilíbrio. Existe sim agitações, existem sim os processos onde que nós somos testados, onde que nós somos colocados em um momento de tensão, onde somos colocados em um momento de desconforto, para que então busquemos o equilíbrio. Mas por quê? Por que fomos colocados nessa situação? Justamente porque não estávamos atrás do equilíbrio. Então o universo vai lá e vai apresentar situações, mexer nas suas estruturas, sejam elas quais forem, físicas, mentais, espirituais, enfim, para que você busque o equilíbrio, porque é no equilíbrio onde que você terá a sua maior expansão e despertar da consciência. E percebam que toda vez que há muito barulho, muita agitação, sempre depois vem a calmaria. Para quem gosta, das orquestras, das músicas clássicas, vão ver que existem situações, momentos, alguns compassos das músicas, que existe um silêncio, uma tranquilidade, assim como a agitação. E este equilíbrio ele é muito importante, porque são nas pausas, são nesses silêncios, onde que vem a grande maioria do conhecimento, do entendimento, da consciência sobre algo que você vinha estudando, aprendendo, experienciando de uma forma geral. Portanto, este equilíbrio entre barulho e silêncio, agitação e calmaria também
é um equilíbrio. Portanto, se eu fosse colocar uma lei que estaria acima de todas essas leis, digamos, do mundo manifesto, eu colocaria sendo a lei de equilíbrio. Mesmo pensando aí na lei inicial, né, na primeira lei, a lei de que o todo é mental, ou na lei de vibração, que tudo vibra, que tudo é energia, podemos pensar que a lei de equilíbrio é a que rege todo esse processo, pois não tem como termos um mundo manifesto se não houver um equilíbrio, pois ele se consumiria. Então, durante todo um processo de criação, onde temos, por exemplo, a construção de todas as estruturas cósmicas, galácticas, onde que eles vão sempre buscando um equilíbrio, e esta situação é que faz com que as coisas sejam criadas, é o que faz com que o universo tenha expandido. Afinal, pegando aí a teoria do Big Bang, onde temos uma grande concentração de energia, onde que as leis da física nem se aplicavam naquele momento, tendo apenas uma força unificada, não tínhamos ainda nem sequer a separação das forças, né? A força gravitacional, eletromagnética, a radioativa fraca e a forte, sendo simplesmente uma força unificada, querendo se expandir, querendo explodir, né? Então, o que ela queria? Ela queria se estabilizar, ela queria equilíbrio, esta energia. Ela precisava toda esta gama, toda esta fonte inicial de todo o cosmos, precisava porque estava ali em um processo de altíssima vontade de criar. Porque a criação é isso, a criação não deixa de ser uma busca pelo equilíbrio. E quando pensamos em todos esses trajetos, é muito importante entendermos que todo este universo manifesto, ou universos manifestos, são uma linha onde que todas essas leis, todos os conceitos, dimensões, planetas, galáxias, enfim, as nossas estruturas, nossos corpos e tudo mais, tudo isso faz parte de um mundo manifesto, onde a consciência é algo que conceitualmente estaria fora de tudo isso. Claro, a consciência permeia todas essas estruturas, todos os átomos, todos os quarks, todos os bósons de Higgs. A consciência está em todos esses processos, mas ela existe por si só, ela não depende deste mundo manifesto. Então é muito importante entendermos que todos os conhecimentos que nós, enfim, todas as civilizações, planetas e consciências do universo estão buscando e se aprimorando e entendendo, é para que se ganhe esta consciência que permeia tudo. Então, aos poucos, vamos ampliando, despertando a nossa consciência com todos esses conceitos, e claro, que todos os conhecimentos que nós vamos buscando, de alguma forma, vai trazer algum aprimoramento, mas a questão é, por quanto tempo devemos estar debruçados sobre aquele conhecimento até irmos, por exemplo, para a prática, ou até irmos para um outro conhecimento. Este equilíbrio é um dos pontos muito importantes para que nós possamos potencializar, né, toda essa nossa existência, para que nós possamos tirar o melhor proveito de toda essa nossa encarnação e nossa vida como um todo, independente do planeta onde que estamos, na vida manifesta, encarnada em que estamos, a época em que estamos. Se nós entendermos a buscar um equilíbrio em todos os processos, em todas as escolhas, saber dizer o momento de vou começar, vou parar, vou persistir, isso é um dos grandes saltos que nós podemos dar com as nossas consciências em direção à fonte cósmica universal, à consciência cósmica universal. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo, espero que vocês possam ter um grande uso desse conhecimento na vida de vocês, no seu dia a dia. Escolham, sim, ter uma alimentação equilibrada, escolham cuidar do seu corpo de forma equilibrada, equilibrem a sua vida pessoal, a sua vida profissional, equilibrem, sim, as suas buscas pelo autoconhecimento, mas juntamente com as suas realizações, manifestações aqui no mundo. Nunca se esqueçam, somos sim espíritos manifestos, encarnados aqui, mas estamos encarnados aqui. Nós temos 7 chakras que estão conectados sim à Terra, a
a vida biológica materializada, temos chakras conectados, sim, a toda a consciência cósmica universal, conectados ao espaço, conectados a Cristo, conectados a todos os nossos grandes amigos, mestres, mentores. Mas somos seres integrais, com várias estruturas, com vários corpos, e precisamos ter essa ciência sobre todos eles e mantê-los todos sempre em equilíbrio. Com o tempo, trarei mais alguns conceitos mais específicos sobre essa questão dos corpos sutis, como podemos equilibrá-los, a questões das alimentações, a questão até do cuidado com o seu corpo, com exercícios físicos, com yoga, enfim, com tantos outros conceitos, com as terapias. Aos poucos, irei trazendo esses conteúdos e espero que vocês façam um excelente proveito para que em sua jornada vocês possam ter mais tranquilidade em suas escolhas e que possam enfrentar, sim, os seus desafios com mais tranquilidade. Um grande abraço, muita paz e muita luz a todos. Namastê!